Olá! Nós vamos aprender hoje como estruturar a introdução de um artigo de revisão de literatura. Então, é muito importante que você saiba que para fazer a introdução de um artigo de revisão de literatura, você já deve ter cumprido várias etapas e assistido a vários vídeos e lido o manual e o modelo de uma série de informações que são prévias a esta informação de hoje. Então isso significa que você já fez a escolha do tema, fase 1, depois já fez o levantamento de literatura, fase 2, depois você fez o seu referencial teórico, fase 3, depois você fez também a sua revisão de literatura, fase 4, depois você entrou na fase 5, que é o problema, depois a hipótese, objetivo geral, objetivo específicos, depois você entrou no estudo da justificativa, a relevância para você, para a ciência, para a sociedade, e entrou também na fase que envolve a metodologia, com os parágrafos todos que compõem a metodologia, certo? Então a gente considera que você já viu tudo isso e que você está agora na fase de montar a introdução do seu artigo de revisão de literatura. Então eu abri aqui um modelo no Word. Esse modelo é um anexo do livro. De minha autoria, eu sou o Jonas Rodrigo Gonçalves. O livro foi lançado pela editora Processos e ele se chama Manual de Artigo de Revisão de Literatura. E neste livro você tem como anexo este modelo. Nos interessa deste modelo o pedaço aqui pertinente à introdução. Então, a introdução do seu artigo terá 18 parágrafos, certo? Nós vamos deixar isso de maneira bem métrica, milimétrica. Você não vai fazer nem 17, nem 19. Você vai fazer exatos 18 parágrafos. No primeiro parágrafo, você colocará pelo menos 2 frases verbais com a apresentação do assunto, delimitando o seu tema de pesquisa. Frase verbal é aquilo que tem sentido completo, possui sujeito, verbo e complemento e termina com um ponto final. Logo, todo parágrafo terá 2 pontos finais no mínimo, já que o conceito de parágrafo é conjunto de frases. Lembre-se que você utilizará verbos no presente do indicativo em toda a introdução do seu artigo científico. Todos os verbos da introdução do artigo de revisão de literatura precisam estar no presente do indicativo. Então vamos aí à prática. Primeiro, para você entender o que é uma frase, é aquilo que tem sentido completo e termina com ponto final. Esse meu primeiro parágrafo tem uma frase que começa com no primeiro, depois tem a segunda, que começa com frase verbal depois vem a terceira, que começa com logo, depois vem a quarta frase, que começa com lembre-se, depois a quinta frase, que começa com todos os verbos. Então, é um parágrafo com 5 frases. Você está entendendo, então, o que é frase? Significa que se você tem que ter em pelo menos 5 linhas, porque o número mínimo de linhas para um parágrafo é 5, num artigo de revisão. Então, você tem pelo menos 5 linhas, e nessas 5 linhas, no mínimo, 2 pontos finais, certo? 2 frases completas. Frase verbal, que tenha sujeito, verbo e complemento. O menino comprou livros, tem que ter o comprou, tem que ter o verbo aí no meio entre o sujeito e o complemento. Nesse primeiro parágrafo da sua introdução, você vai apresentar o assunto e delimitar o seu tema, colocar o título do seu trabalho, o que é a sua pesquisa. Ele é um parágrafo totalmente autoral, você vai fazer com as suas palavras. No segundo parágrafo, você colocará uma paráfrase de um dos parágrafos dos textos originais selecionados que sirva para elucidar o seu tema. Não se esqueça de colocar entre parênteses, ao final do parágrafo, o sobrenome, o ano e a página de onde se extraiu a citação. No capítulo das referências, faça a referência completa. Vamos lá. A introdução de um artigo de revisão, ela é assim,
Vem um parágrafo metodológico e vem um parágrafo de respaldo, que é o da paráfrase. Este parágrafo da paráfrase, que é quando você diz aquilo que um outro autor disse com o seu vocabulário, mesmo que você diga o que alguém disse com as suas palavras, você é obrigado a citar sobrenome, ano e página, porque aquilo não saiu da sua cabeça. Então aparecerá com o sobrenome, o ano e a página de quem veio, mas você vai reescrever tudo aquilo com o seu vocabulário. Esse segundo parágrafo, ele precisa coadunar, ele precisa ser coadunante, ele precisa ser endossante, ratificante, ele precisa concordar com o que você disse no parágrafo anterior. Então, se no primeiro parágrafo, que é o parágrafo anterior, você explicou qual é o seu tema, certo? Você contextualizou o seu tema, no segundo parágrafo você vai achar algum autor, algum outro autor, que explique sobre o seu tema. Tá joia? Lembrando que é assim, ó. Não pode ser um daqueles 50 parágrafos que você selecionou lá no levantamento de literatura, que virou seu referencial teórico. Não pode. Você pode pegar outros parágrafos daqueles mesmos artigos ou livros que você já tinha selecionado, ou você pode, novamente, ao Google Acadêmico, selecionar um outro artigo dentro daqueles critérios com ISSN de mestres e doutores ou livro com ISBN, e você, deste novo artigo ou deste novo livro, encontrar um parágrafo que concorde com o parágrafo que você acabou de escrever. Tá joia? Vamos, portanto, ao terceiro parágrafo. No terceiro, você vai colocar pelo menos 2 frases com o problema. Você vai literalmente apresentar, olha, o problema, este artigo se propõe a responder o seguinte problema. E aí você coloca a pergunta com a interrogação. A interrogação precisa estar explícita no terceiro parágrafo. Depois, você pode tanto parafrasear essa interrogação, esse problema, né? Parafrasear você mesmo, vamos dizer assim, né? Reescrever aquilo que você já disse com outras palavras, já que tem que ter 2 frases. Ou então você pode contextualizar o seu problema, explicar os desmembramentos do seu problema. Só não pode passar deste parágrafo. Tudo sobre o problema estará neste terceiro parágrafo. Aí você terá que buscar uma outra paráfrase, um outro trecho para ser parafraseado no quarto parágrafo. No quarto parágrafo, portanto, você terá uma paráfrase que concorde com o seu terceiro parágrafo. Uma paráfrase que tenha a ver com o seu problema, certo? Não se esqueça, se você ainda não viu o vídeo sobre problema, eu aqui estou sucinto porque eu estou considerando que você já realizou todas as fases anteriores. Mas você precisa ver um vídeo específico sobre o problema, o vídeo específico sobre hipótese, o vídeo específico sobre objetivo, certo? Aqui já é a fase da montagem da introdução. Não é a fase da criação do problema, nem da criação da hipótese, certo? Se necessário, você recorra aos vídeos postados anteriormente. No quinto parágrafo, você colocará pelo menos 2 frases com a hipótese do seu artigo. Olha que interessante. Você vai colocar a hipótese. A hipótese é o que você acha que o seu artigo vai responder. É o sim ou não ao problema, certo? Veja lá o vídeo de hipótese que eu discorro com mais calma sobre isso. Então você, no quinto parágrafo, apresenta a hipótese em pelo menos 2 frases. Na primeira você explicita claramente a sua hipótese. Na segunda você pode, por exemplo, contextualizar a sua hipótese, sem citar ninguém. Por quê? Porque o quinto parágrafo é um parágrafo autoral. É só você escrevendo com as suas palavras e retirado da sua cabeça. Já no sexto parágrafo, você colocará uma paráfrase de um dos parágrafos que concorde com a sua hipótese, certo? Então aqui sim, novamente, vem um parágrafo de paráfrase, ou seja, advindo de outro autor, para você respaldar o parágrafo anterior acerca da sua hipótese. Aí você vai para o sétimo parágrafo.
No sétimo, você apresenta o seu objetivo geral. Lembre-se, né, conforme você viu no vídeo, todo objetivo ele começa com verbo no infinitivo. O objetivo geral quer responder à pergunta central do seu problema, né, e do seu tema, enfim. Você vai apresentar o objetivo geral. Na primeira frase, na segunda frase do sétimo parágrafo, você vai contextualizar esse objetivo geral. Onde você quer chegar com o seu artigo. No oitavo, você vai buscar outra citação que você vai transformar em paráfrase. É mais um parágrafo de outro autor para respaldar, coadunar, concordar, corroborar, anuir com o seu objetivo geral. Aí você vai para o nono parágrafo. No nono parágrafo, pelo menos 2 frases com os objetivos específicos. Você viu no vídeo sobre objetivos específicos que você deve ter entre 2 e 3 objetivos, não é isso? Todos começando com verbo no infinitivo. Aqui no nono, você pode colocar apresentar um parágrafo em cada objetivo, um objetivo em cada frase, dentro do nono parágrafo, as 3 frases, ou 2, sei lá. Mas você também pode apresentar os 3 objetivos específicos logo na primeira frase e na segunda frase contextualizar os objetivos específicos. Mas você precisa trazer todos os objetivos específicos do seu trabalho no nono parágrafo. Já no 10º parágrafo, você vai fazer uma nova paráfrase pegando autores que concordem com os seus objetivos específicos, que respaldem, que expliquem, que justifiquem o seu objetivo específico. Tá joia? Aí você vai para o 11º parágrafo. O 11º parágrafo corresponde ao primeiro parágrafo da sua justificativa. Lembra da justificativa lá do seu projeto? Muito bem. A importância desta pesquisa para você. Lembrando que isso é de uma maneira impessoal, né? Isto é, o que esta pesquisa contribui numa esfera particular para todos os operadores do direito, se você é um estudante de direito. Ou então, vamos supor que você faça enfermagem. Qual a importância dessa pesquisa para quem estuda enfermagem? Ou, se você faz medicina, qual a importância desta pesquisa, deste tema, para quem estuda medicina? Ou para quem é médico? Então, é a importância do tema para um profissional da sua área de formação. Esse é o 11º. No 12º parágrafo, parágrafo 12, você vai trazer o 3º parágrafo lá da justificativa do seu projeto. O que tinha lá, Jonas? A importância desta pesquisa para a ciência. Por que cientificamente esse tema é importante? O que a ciência ganha com o seu trabalho? Não se esqueça, tem que ter pelo menos 5 linhas e no mínimo 2 frases verbais. Aí você vai para o 13º parágrafo. No 13º parágrafo, você vai ter o 5º parágrafo que tinha lá na justificativa do seu projeto. A importância desta pesquisa para a sociedade. Isto é, com o que o seu trabalho contribui para a sociedade. Então, em pelo menos 5 linhas, com pelo menos 2 frases verbais, você apresentará a relevância dessa pesquisa, a relevância social da sua pesquisa. Aí, os próximos parágrafos vão trazer aquele seu capítulo de metodologia, na íntegra lá do seu projeto, com a diferença que os verbos vão estar no presente do indicativo, aqui na introdução do artigo. Então, o 14º parágrafo, o parágrafo 14 da sua introdução, corresponde ao primeiro parágrafo da sua metodologia. Você vai explicar o tipo de pesquisa, se ela é experimental, exploratória, social, histórica, teórica. Então, por exemplo, se você está fazendo um artigo de revisão de literatura, trata-se de uma pesquisa teórica, de uma pesquisa bibliográfica, certo? Explicar o tipo de pesquisa em pelo menos 2 frases neste parágrafo. Por exemplo, trata-se de uma pesquisa teórica, bibliográfica, com fundamento em artigos científicos e livros acadêmicos, bem como em lei, doutrina e jurisprudência. Tá certo? É assim que é o 14º parágrafo. O 15º parágrafo será o 2º parágrafo da metodologia lá do seu projeto.
você fará a explicação do instrumental utilizado. O que é instrumental, Jonas? Questionário, entrevista, artigos científicos, qual a base de busca desses artigos, livros acadêmicos, quais critérios de exclusão, certo? Você vai colocar ainda, ou artigos científicos ou livros acadêmicos, bem como em lei, doutrina ou jurisprudência, no caso de revisão de literatura. Explicar o instrumental, bem como a literatura de pesquisa, em pelo menos 2 frases neste parágrafo. Citar a base de busca desses artigos científicos, como o Google Acadêmico, por exemplo. Vou dar um exemplo, para você fazer assim ipsiliter, que senão todos os artigos de todos os alunos ficarão iguais. Mas vamos lá. Foram selecionados 5 artigos científicos extraídos de busca realizada no Google Acadêmico a partir das seguintes palavras-chave, e aí você coloca as palavras que você usou para buscar os artigos que você localizou no Google Acadêmico. Foram usados ainda 3 livros acadêmicos, bem como a lei tal, que dispõe sobre, aí você copia e ementa, certo? No 15º parágrafo, a pessoa vai entender se ele é um artigo de revisão, o que embasou esse artigo de revisão. Décimo sexto parágrafo, corresponde ao 3º da metodologia. Quais são os critérios de exclusão das bases de dados? Qual o tempo previsto? Tanto para a aplicação do instrumental primário, quando houver, não é o caso de um artigo de revisão, como para a leitura dos textos originais, artigos ou livros, bem como a seleção dos trechos e paráfrases. Então você vai explicar os critérios de exclusão e o tempo previsto em pelo menos 2 frases neste parágrafo. Você não poderia ter utilizado artigos que não fossem de mestres ou de doutores, nem artigos que não fossem de revistas com ISSN. Livros precisariam ter ISBN. Tudo isso é critério de exclusão, certo? Alguém aí pode ter feito uma delimitação de tempo. Eu não quero artigos anteriores a 5 anos. Eu quero só dos últimos 5 anos. É um outro critério de exclusão, certo? Você aqui vai explicar quais são os seus critérios. Lembrando que o tempo máximo é de 6 meses, tá? Para a escrita de um artigo de revisão, que é um trabalho curto feito em uma disciplina de um semestre letivo. Então, por exemplo, novamente, para todo mundo usar essa frase, cada um vai apropriar-se das palavras e fazer do seu jeito. Como critérios de exclusão dos artigos científicos, foram escolhidos artigos com até 3 autores, em que pelo menos um dos autores é mestre ou doutor, além da exigência de se tratar de artigo publicado em revista acadêmica com ISSN. Essa pesquisa de revisão de literatura tem um tempo previsto de 3 meses. No primeiro mês realizou-se o levantamento do referencial teórico, no segundo mês a revisão de literatura, no terceiro mês a elaboração dos elementos pré-textuais e pós-textuais que compõem o trabalho. Então você explica para a pessoa, no 16º parágrafo da sua introdução, tudo isso aí. Quais os critérios de exclusão e qual o tempo previsto, Faltam só 2 parágrafos para você terminar a sua introdução. O 17º e o 18º. No 17º, que corresponde ao 4º parágrafo da sua metodologia lá do projeto, você vai dizer se a pesquisa é qualitativa ou quantitativa. Lembrando, pesquisa qualitativa, revisão de literatura, tratamento das informações coletadas, certo? Você aproveita as informações tratando, comparando, parafraseando. Quantitativa, você aplica questionário, tabula dados, faz gráfico pizza ou faz gráfico torre de prédio, você apresenta uma tabulação de dados. Explicar se a pesquisa é qualitativa ou quantitativa em pelo menos 2 frases neste 17º parágrafo. Por exemplo, optou-se por uma pesquisa qualitativa, na qual os autores trataram os dados obtidos por meio de pesquisa bibliográfica, considerando os aspectos relevantes levantados pelos seus respectivos autores, certo? Mas você vai escrever do seu jeito. Como que foi aí o 17º? O 18º parágrafo corresponde ao 5º parágrafo da metodologia, beleza? Cuidado porque alguns alunos erram
esse parágrafo lá no projeto da metodologia. A pessoa, como é uma paráfrase, a pessoa faz uma paráfrase sobre o tema dela. Aqui não é uma paráfrase sobre o seu tema, não, mas é uma paráfrase de algum livro de metodologia, de algum metodólogo, pode ser o nosso próprio livro aqui, o manual de artigo de revisão de literatura, pode ser aquele outro artigo que eu disponibilizei, como escrever um artigo de revisão de literatura, ou pode ainda ser um outro metodólogo, Eva Maria Lacato, Severino, Serra Negra, tem vários metodólogos aí. Mas tem que ser um parágrafo que explique ou o que é um artigo de revisão de literatura, cuidado para não confundir com artigo de revisão sistemática, nem artigo de revisão integrativa. São tipologias textuais distintas. Esse artigo que você está aprendendo a fazer é um artigo de revisão de literatura. Então você tem que pegar um metodólogo que explique exatamente artigo de revisão de literatura. Mas você também pode fazer uma paráfrase de um metodólogo explicando o que é pesquisa qualitativa. Você pode fazer uma paráfrase de um metodólogo explicando o que é pesquisa bibliográfica ou ainda pesquisa de revisão de literatura, certo? Você vai, na realidade, trazer uma paráfrase, colocando sobrenome, ano e página que explique a metodologia do seu trabalho, que é uma metodologia de revisão de literatura, que é uma metodologia de uma pesquisa qualitativa, respaldada em autores, em livros e artigos acadêmicos. Tá certo? É assim. Esses são, portanto, os 18 parágrafos que comporão a introdução do seu artigo de revisão de literatura. Não se esqueça, você precisa ter visto todos os vídeos anteriores para conseguir montar a introdução com esses 18 parágrafos corretamente, tá certo? Até a próxima!